Bom dia! 7h14, hora de estarmos conectados com Jesus, de aprendermos um pouquinho mais sobre Ele. E hoje a gente vai falar sobre confiança. Como anda a sua dose de confiança, hein? Se a gente pudesse medir o tanto que a gente confia no Senhor. Eita, que acordou cedo hoje, hein, amiga? Tá acordando cedo todo dia, que lindinha! Isso aí, vamos comigo, amiga. Vamos comigo que no final de semana a gente pode dormir um pouquinho mais. E hoje a gente vai falar um pouco sobre confiança também. Como que tá a nossa dose de confiança? Se tivesse uma régua em que a gente fosse capaz de medir, né? Como que tá a nossa dose de confiança no Senhor? A nossa fé está firmada realmente nele? A gente vai falar sobre isso hoje. Nós vamos orar colocando esse momento, né, nas mãos do Senhor. Mas antes de tudo, eu já quero começar orando também pelo Zé. Para que ele se reestabeleça logo, para que ele melhore logo, para que ele esteja aqui com a gente também, né, em breve. Então vamos clamar por ele. Eu sei que tem tanta gente para a gente orar, para a gente clamar, e a gente tem que realmente colocar em prática toda essa confiança que a gente diz ter no Senhor, né? Agora é a hora. A gente tem visto aí, vivido momentos difíceis, né? E essa é a hora da gente colocar a nossa confiança em prática. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa manhã, por mais esse dia que o Senhor preparou para nós, por essa quinta-feira abençoada. Nós, antes de tudo, queremos consagrar esse dia ao Senhor, clamar para que todas as conexões que a gente venha fazer ao longo do dia sejam conexões do céu, sejam conexões, papai, criadas no céu antes de serem criadas aqui na terra. Nós clamamos para que toda, Senhor Jesus, nosso nível de influência, papai, seja para o Senhor apenas. Nós clamamos para que o Senhor nos use com autoridade, com poder. Clamamos para que o teu Espírito nos conduza, papai, em todas as situações, em todos os passos, todas as decisões. Nós queremos entregar o nosso dia em tuas mãos, Pai. Nós entregamos o nosso dia em tuas mãos, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para nós em todo o tempo. Por isso nós abrimos mão do nosso direito de escolher, do nosso direito de decidir, e clamamos: Espírito Santo, nos conduza nesse dia. Nós queremos clamar por aqueles que estão enfermos, em especial pela vida do Zé Ricardo, pela vida da tia Kátia. Papai, nós clamamos pela recuperação dos teus filhos. Nós, papai, declaramos a tua cura sobre a vida deles. O Senhor é aquele que levou na cruz do Calvário as nossas enfermidades, e nós declaramos: eles são curados no nome de Jesus. Papai, eu sei que existem tantos outros carecendo das nossas orações, e nós clamamos que o teu espírito de cura, que os teus anjos ministradores de cura possam soprar sobre a vida deles, Pai. Nós declaramos a tua cura no nome de Jesus. Repreendemos a enfermidade e damos um basta ao sofrimento e à dor no nome de Jesus. Amém, amém. Bom dia, Rosângela. Entrou aí. E a Lou tá falando, né, pra gente orar pelo Zé, pela tia Kátia. E se vocês lembrarem também de outras pessoas, né, vamos fazer um clamor hoje no final de novo, específico por cura. Então, a gente já tem esses dois nomes, né? E Rosângela, se você tiver algum nome também de alguma pessoa que tá precisando de oração, né, por cura, vamos orar, porque tem muitas famílias vivendo momentos muito difíceis, né? Eu já vi na pele isso, essa preocupação com alguém da sua família. E essas pessoas são pessoas tão queridas e especiais para nós, né? Que nós temos que clamar e nos colocar no lugar dela, né? Eu falo muito quando meu pai estava muito mal e ele estava assim meio fraco, sem força. Eu falei: pai, você já orou tanto por mim que agora é a nossa hora, né? A hora do coração dos filhos se converterem ao coração dos pais. Então, descansa que a gente vai interceder por você, né? Seu paciente, José Maria. Tá, vou anotar aqui que não vou esquecer. E a gente tem que se posicionar mesmo. O Senhor conta conosco, né? Eu costumo dizer que a igreja de Atos, ela tinha tudo em comum. Por quê? Porque o problema de um era o problema do outro. E a gente tem que relembrar essa igreja de Atos, né? Então não é porque na sua casa tá tudo bem que tá tudo bem. Não é bem assim, né? O problema do próximo passa a ser o seu problema também. Seu tio Edson. Olha, eu tenho um tio que chama Edson também. Tio Edson. E a gente tem que ter essa misericórdia, essa compaixão pelas pessoas, né? Mas vamos lá.
Salmo 57 é hoje o salmo que a gente vai estudar, que a gente vai ler. E vocês vão ver que ele vai falar muito sobre confiar no Senhor, né? A gente tem que exercitar a nossa confiança em Deus. O contexto de Salmo 57, Davi ainda tá naquela saga dele, tá? Ele ainda tá fugindo. E nesse contexto, até o próprio subtítulo que tem aqui na palavra, ele vai falar que esse é um salmo que Davi escreveu quando fugia de Saul na caverna. Então era um momento em que Davi estava na caverna fugindo de Saul, tá? Então ele, eu não sei se vocês lembram, mas é aquela caverna de Adulão que tinha mais 400 pessoas nessa caverna que também estavam fugindo de Saul. Ou seja, teoricamente, Davi não estava se sentindo sozinho, porque tinha 400 pessoas, né, com o mesmo sentimento do que ele naquela caverna. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Bom dia! Deve ser Lídia. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua quinta. Seja bem-vinda, tá? A gente está estudando Salmo 57. Então, ele estava nessa caverna com aproximadamente esses 400 homens, então ele poderia achar que ele estava no conforto de ter 400 homens, provavelmente homens de guerra, né, ali junto com ele. Então, para que eu vou temer? Tem 400 pessoas aqui que podem me ajudar. O fato da gente estar cheio de gente ao nosso redor nos dá a impressão, muitas das vezes, que nós não estamos sozinhos, né? Mas Davi, o engraçado é que ele não colocava a confiança dele no fato dele estar perto dessas pessoas, né? E é o que você precisa fazer. Não quer dizer que existem pessoas ao seu redor que você tá livre de qualquer problema. Não são as pessoas que vão te livrar do problema, né? É a esperança que a gente deposita no Senhor. É o Senhor que é a nossa esperança e a nossa expectativa. E ele deixa isso bem claro no primeiro versículo. Quando, apesar dele estar ali cercado de pessoas que poderiam ajudá-lo de alguma maneira, bom dia, bem-vindo. Bem-vinda, Marcele. Bem-vinda, Marlene. Deus abençoe. Apesar dele sentir que ele não estava sozinho, ele coloca a confiança dele no Senhor. E ele fala isso logo no primeiro versículo, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Quantas vezes na Bíblia, nos Salmos, a gente já não leu capítulos que começam dessa maneira, né? Que é, na verdade, um brado de abertura, Senhor, um brado de clamor, um pedido, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas a diferença desse versículo é que logo na sequência desse brado, né, que a gente já leu em outros lugares, muito provavelmente, vem uma profissão de fé. Ele então clama, mas ele professa a sua fé logo na sequência. Ele não está desesperado. E por isso que eu falei que o Salmo de hoje fala sobre confiança. Ele fala como ele se sente, mas ele diz: eu confio no Senhor, eu estou firmada no Senhor. Bom dia, Paulinha, entrou também, que bênção. Então ele fala: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Ele repete e ele diz: porque a minha alma confia em ti. Ou seja, ele coloca a confiança dele no Senhor logo na sequência, né? E é algo que a gente tem que aprender, né? Porque às vezes a gente passa muito tempo da nossa oração clamando a Deus por misericórdia, mas como se a gente não tivesse noção e consciência do Deus para quem nós estamos orando. Porque se a gente realmente tem fé e convicção no Deus, né, para quem a gente fala, no Deus com quem a gente conversa, a gente já tem que, na sequência de um pedido de misericórdia, na sequência de dizer como nosso coração tá, dizer: eu confio no Senhor e o Senhor vai me sustentar. E Davi fala isso. Ele demonstra o seu sentimento, mas na sequência ele já diz como ele se sente e sabe que o Senhor está com ele. Ele professa a sua fé. E a gente tem que professar a nossa confiança diante do Senhor. E aí ele fala: porque a minha alma confia em ti. E à sombra das tuas asas eu me abrigo até que passem as calamidades. Então, ele faz sempre essa analogia, né, com a natureza, de se abrigar na sombra das asas do Senhor, que é um lugar de proteção. E ele fala: eu vou ficar debaixo das suas asas até os problemas passarem, até as calamidades irem embora. Então, é o nosso lugar que é tão seguro. Deus tem um lugar que é tão seguro para você e que ele é permanente. A gente tem lugar cativo debaixo da sombra, debaixo das asas do Senhor, até as calamidades passarem. A gente não precisa sair para dar uma espiadinha, dar uma olhadinha. A gente pode se resguardar ali até as coisas passarem. Então tenha isso em mente, né? O lugar seguro que Deus tem para você não é só até um momento limitado. O lugar seguro que Deus tem para você é ilimitado, é para sempre, é por todo o tempo. Você pode permanecer ali.
Eu costumo falar que eu vejo muito as mãos do Senhor como um guarda-chuva protegendo os filhos que estão aqui embaixo. Nós somos os filhos. E a mão dele tá sempre aqui. A mão dele tá sempre no mesmo lugar, né? Somos nós que a gente sai para dar uma passeada, a gente sai para dar uma voltinha, aí a gente fala, Senhor, eu tô sozinha. E às vezes a gente volta correndo, às vezes a gente se perde no caminho, mas a mão do Senhor continua estendida sempre no mesmo lugar para nos abençoar, para nos proteger, para cuidar. Somos nós que saímos debaixo desse cuidado, debaixo dessa proteção do Senhor, né? E Davi, ele mostra que ele não vai sair desse lugar até que ele se sinta protegido e que essa seja a sua esperança e a sua forma de agir, né? Não sair debaixo dessas mãos poderosas do Senhor. E aí ele vai continuar dizendo, eu clamarei, porque esse capítulo ele se divide em duas partes, tá? Uma parte em que ele tá falando desse refúgio no Senhor e a outra parte que ele vai falar sobre, ele vai adorar e ele vai ensinar. Ele vai nos ensinar a adorar quando tudo não tá bem, né? Porque é muito fácil adorar quando as coisas vão bem. O desafio é a gente adorar quando as coisas não vão tão bem assim. E aí no versículo 2 ele vai dizer, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Então, ele não tá falando que Deus executa parte das coisas, ele não tá falando que Deus ouve parte das suas orações, ele tá falando que Deus é aquele que faz tudo por ele. É claro que aquilo que está no centro da vontade de Deus, mas não existem limitações para o agir e para o operar de Deus nas nossas vidas. A gente só tem que pedir e clamar para que as nossas orações, os nossos desejos estejam alinhados aos desejos de Deus, né? Porque por tantas vezes a gente pode ter frustrações de orações de respostas, né? Que nós não temos e a gente clamar ao Senhor e por conta disso, desse clamor ao Senhor e não ter resposta, a gente achar que o Senhor não está com a gente. Deixa eu ler aqui. Estava orando antes e que me foi dado como uma galinha embaixo de suas asas. Precisamos correr e ficar perto do Pai. Tá vendo, Rosângela? O Senhor confirma. Eu amo estar com Jesus porque Ele confirma o tempo todo que é Ele que está falando com a gente. Você acha que é coincidência? Você estava orando e falando sobre isso e aí você acorda pela manhã e o que o Senhor fala com você? Que é para você estar debaixo dessas asas protetoras, né? É pra gente se abrigar debaixo dessas asas protetoras do Senhor. Então é mais uma forma do Senhor inculcar. Existem alguns termos na Bíblia que se você pegar a tradução vai falar como se a palavra tem que ser inculcada dentro da gente. E é como se o Senhor às vezes estivesse, eu tô te mostrando e mostrando de novo e mostrando de novo para que você entenda. Isso entre no seu coração e na sua mente. Você foi feito para ser como um pintinho debaixo das minhas asas. E é isso que o Senhor reforça pra gente. Bom dia, Avelina! Acordou cedo hoje. Dia de férias, está acordando cedo para ouvir da palavra do Senhor. Que coisa boa. A gente está estudando o Salmo 57. E aí no versículo 3, ele vai falar assim, Davi vai nos ensinar mais um pouco. Ele vai falar, ele dos céus enviará seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Então, ele está nessa situação terrível, fugindo, com medo, que era uma situação quase que fazia parte da vida dele, que a gente percebe que Davi mais vivia desse jeito do que bem, né? Apesar disso tudo, ele fala que ele sabe que o auxílio virá dos céus. Eu não sei você, mas eu tenho a impressão de que talvez o nosso comportamento não seja assim. Quando a gente está passando por um momento muito difícil, a gente tem esse sentimento, Senhor vai vir com seu auxílio. A gente tem que ter essa fé tão fundamentada no Senhor, capaz de louvar dessa maneira, de adorar, de orar dessa maneira, até quando a gente está morrendo de medo. Mas eu sei que o auxílio virá do céu. E Davi nos ensina isso, porque ele está mostrando toda a confiança, ele está fazendo uma profissão de fé, da confiança que ele tem no Senhor no momento de adversidade. Ele enviará a sua misericórdia e a sua verdade. No versículo 4, e aí ele fala como ele se sente, ou seja, mesmo se sentindo dessa maneira, que ele vai expor aqui agora pra gente, ele consegue fazer essa oração. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Ou seja, ele está se sentindo ali bombardeado de flechas, bombardeado dos dardos, né, inflamados do nosso inimigo. E ele se sente dessa maneira. Porém, apesar disso, ele diz, se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Me diz, não tem como a gente não parar para pensar nas nossas reações quando a gente passa por um problema. Essa nossa oração, é essa maneira como a gente lida com a situação?
Ele fica tanto tempo se vitimizando, porque Davi poderia estar se vitimizando e falando e clamando: Senhor, olha só o que acontece comigo, é injusto. Mas ele não se vitimiza, ele apresenta a dor, mas logo na sequência ele apresenta a solução, que é a solução no Senhor. E o Senhor quer nos levar para esse lugar, né? De menos vitimismo, menos, Senhor, porque isso acontece assim comigo. Olha, eu não estou dizendo que você não pode depositar aos pés do Senhor as suas aflições, tá? Você pode orar e o Senhor quer que você seja sincero com Ele, fale como você se sente. Isso é bom, isso é muito bom. Mas que você preste atenção na segunda parte da sua oração. E na segunda parte da sua oração, você precisa fundamentar, né, a sua fé e professar a sua fé e dizer: eu confio no Senhor. Apesar de tudo isso, eu confio no Senhor. E aí ele diz no versículo 6: armaram uma rede aos meus passos, e a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Então ele está mostrando aqui, ele está nessa oração nos ensinando que quando o nosso inimigo apresenta alguma armadilha pra gente, quem cai na própria armadilha é ele, quando nós estamos do lado certo da força, né? Quando a gente conta com os braços protetores do Senhor, aqueles que apresentam, fazem uma armadilha, uma arapuca pra gente, quem cai nessa arapuca são exatamente essas pessoas, né? E não nós, porque nós contamos com o auxílio do Senhor. E aí no versículo 7, ele vai falar assim: preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Ele repete: cantarei e salmodiarei. Então, é como se ele estivesse dizendo: olha, eu vejo o tamanho da ameaça que me cerca. Eu vejo o que está ao meu redor, mas eu sei que eu confio no Senhor. Eu sei que o meu Deus é maior. Por isso ele diz: preparado está meu coração. Seu coração está preparado? Seu coração está preparado para tudo que possa vir e aparecer e você falar que continua confiando no Senhor? É como se ele estivesse focando em Deus e não no problema, né? E portanto, às vezes a gente foca só no problema. Eu declaro no nome de Jesus, olhos espirituais, para que o seu foco possa estar no Senhor e não no problema. Às vezes a gente está olhando para o lugar errado. A gente está olhando para onde a gente não tem que olhar. A gente está olhando para o lugar que traz desesperança, que não nos traz confiança, e isso nos leva para um lugar de ansiedade. Aí você vê tanta gente vivendo, tendo síndromes e problemas com ansiedade, são doenças do século, porque estão olhando para o lugar errado. Eu sei que existem muitas raízes, né? Mas estão olhando para o lugar errado, podem estar olhando para o lugar errado. Engraçado que Davi fala sobre isso, e 1000 anos depois de Davi, o próprio Jesus ensina a mesma coisa para nós. Ele ensina a mesma coisa? Ensina a gente manter o nosso foco no Senhor, ensina a gente olhar para Jesus, olhar para Ele e não ser dominado pela ansiedade. Eu vou ler com vocês rapidinho, porque dá tempo, em Mateus 6, 25, 34. Vou lá, já está até marcado aqui. Eu não vou ler tudo não, mas eu vou ler um pedacinho e vocês vão lembrar. Então Davi fala sobre firmar os olhos, olhar para Deus e não para os problemas, para que a gente não seja dominado pela ansiedade. E Jesus, anos depois, vai falar a mesma coisa. Não sejam dominados pela ansiedade. Por quê? Como vocês não vão ser dominados pela ansiedade? Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos, preocupados? Olhem para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? E aí ele finaliza: não andeis inquietos, ansiosos, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos? De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, entenda, meu irmão, minha irmã, querido, que está aqui comigo agora e que vai ouvir depois isso. Nós não podemos ser dominados pela ansiedade, porque o tempo inteiro a Bíblia, que tem tantos livros, tantas páginas, ela nos ensina a olhar para o lugar certo. E o lugar onde a gente precisa estar afirmado, né, olhar, é para o Senhor, não é para o problema. Então mude a sua perspectiva, a sua forma de encarar as coisas. Aí no versículo 8 ele vai falar:
Desperta, glória minha, desperta, alaúde e harpa, eu mesmo despertarei ao romper da alva. Então ele está clamando, vamos acordar, vamos louvar. Ele está fazendo um convite para as pessoas, para que os instrumentistas estejam atentos. É hora de adorar, é hora de louvar. Isso porque ele estava passando por problema, tá, gente? E eu espero que você aprenda com isso. Glória a Deus, Bruno, Deus abençoe. E aí ele fala, louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações, porque a tua misericórdia é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens. Então ele encontra forças dentro dele para falar e adorar, para ter palavras. Gente, às vezes a gente no bem bom, sem nenhum problema, quando a gente fala, cada um diz uma palavra de adoração ao Senhor. Tem gente que às vezes não consegue dizer nada para adorar ao Senhor. Davi nos ensina que até quando ele está com dificuldade na sua vida, sofrendo perseguição, ele consegue compor poemas, ele consegue encontrar palavras para exaltar e engrandecer o Senhor. E ele fala essas palavras aqui com a gente. Eu vou te louvar. Por quê? Porque a tua misericórdia é grande até os céus. O céu é tão longe, é tão distante da gente, mas a tua misericórdia vai até os céus. Ou seja, é uma misericórdia grande demais. E a tua verdade até as nuvens. Ou seja, vai um pouquinho além. Ser exaltado, ó Deus, sobre os céus e seja a tua glória sobre toda a terra. Então, quando Davi está num contexto que ele está encurralado pelos problemas, ele está na caverna, e eu já estou finalizando, tá? Ele está na caverna, ou seja, as próprias paredes da caverna, ele está mostrando para ele a fragilidade, o quão dependente ele é. Apesar dele se sentir encurralado, né? Ele consegue adorar. E eu quero que você entenda que por mais que você se sinta encurralado, tô passando por uma situação difícil, tô me sentindo encurralado em algum momento. O que a gente aprende com Davi? Lembre-se dos salmos de Davi. Lembre-se do que o escritor escreveu quando ele estava na caverna. Lembre-se de que no momento de dor, por muitas vezes, é que a gente consegue dar e oferecer ao Senhor um louvor com um aroma diferente, né? Então, a gente tem essa capacidade de dar ao Senhor um louvor com um aroma diferente, né? Em meio à dor, em meio ao sofrimento. Mas isso depende de como, de fato, eu tenho aplicado e confiado no Senhor no meio das dificuldades da nossa vida, né? Eu consigo tirar aqui para mim várias lições, espero que vocês também consigam tirar, mas de tudo que eu falei, eu gostaria que vocês focassem nessa questão da ansiedade, porque às vezes a gente tá ansioso por coisas que não era pra gente estar, e isso só demonstra a nossa falta de confiança no Senhor. Que fé é essa, né? Quando a gente é dominado pela ansiedade, completamente dominado pela ansiedade. Então, o exercício que eu gostaria de pedir para vocês fazerem hoje é falar, Senhor, o que tem me dominado? Às vezes você não precisa nem perguntar pro Senhor, de cara você vai saber, eu tô com medo de ser demitida, eu tô com medo de pegar a Covid, eu tô com medo, a gente tem tantos medos. Então eu gostaria que você apresentasse esses medos diante do Senhor e lembrasse dos Salmos de Mateus 6 que a gente leu agora. Se a gente tem que buscar primeiro o reino dos céus e saber que o Senhor está cuidando de todas as coisas, isso é demonstrar a nossa confiança. E o Senhor te chama para fazer um voto de confiança com Ele. Ele já fez uma aliança com a gente, essa aliança já está firmada, e a nossa aliança, a nossa parte, a contrapartida dessa aliança, por tantas vezes a gente quebra, e por muito pouco a gente quebra essa aliança. Então reflita e peça ao Senhor, Senhor, eu não quero ser como todo mundo, né, que tem vivido nesse mundo atualmente e ser dominada pela ansiedade. Vamos focar a nossa oração na questão da ansiedade e vamos orar também agora pelas pessoas que, no comecinho, gente, logo quando a gente começou aqui, a gente fez uma listinha de algumas pessoas pra gente orar, tá? Então, se você que entrou depois quiser colocar alguém pra gente orar, a gente vai orar pelo Zé, a gente vai orar pela tia Kátia, mãe do Paulo Vitor, pelo José Maria, paciente da Lou, pelo tio Edson, que é o tio da Lou, que tem o nome do meu tio também. Se tiver mais alguém que vocês queiram colocar, a gente vai orar por essas pessoas, né? Porque nós não confiamos no Senhor. A nossa confiança não está firmada nele, então a gente tem que entender e depositar muita confiança quando a gente faz uma oração, porque ela tem poder, ela tem a capacidade de alcançar os hospitais, de alcançar lugares onde a gente não pode ir agora, mas ele pode ir com pressão, e a gente vai orar por isso. Então, se vocês lembrarem e quiserem colocar o nome de alguém, pode colocar também, mas vamos orar por essas pessoas agora, tá bom? Pai, nós agradecemos pela tua palavra. Nós agradecemos pelo seu puxão de orelha.
Obrigada, Jesus, porque estar contigo é aprender todos os dias o quanto nós precisamos melhorar. Nós não queremos ser dominados pela ansiedade num momento em que todo mundo está tão ansioso. Pelo contrário, nós queremos vender doses de paciência, doses, Senhor, de confiança para aqueles que estão ao nosso redor. Nós queremos ser uma fonte inesgotável, que emana graça, que emana confiança, papai. Nós queremos ser essa pessoa para aqueles que nos cercam. Por isso, no nome de Jesus, nos leva para esse lugar de confiança, papai. Nós repreendemos agora todo o sentimento de ansiedade que porventura possa estar fincado no coração dos meus irmãos, no meu coração. Nós cortamos agora com um machado espiritual pela raiz, papai, toda a ansiedade e declaramos a nossa fé e a nossa confiança está firmada no Senhor. É o Senhor que faz nascer, é o Senhor que faz morrer, é o Senhor que abre e fecha portas, é o Senhor, papai, que tem o controle e o domínio de todas as coisas e nós estamos cientes e confiamos na sua soberania, confiamos na sua decisão, papai, que é sempre a melhor para nós. Por isso, nos leve para esse lugar de Mateus 6, papai, de buscar primeiro as suas coisas e saber que todo o resto nos será acrescentado, saber que o Senhor é o Deus que não nos deixa faltar nada. Por isso, nos ensina, papai, todas as manhãs, assim como o Senhor nos ensinou agora com Davi, papai. Mesmo que a situação esteja difícil, nós olhamos para o Senhor, os nossos olhos estão voltados para o Senhor e é firmado nessa verdade que nós queremos clamar pelos nossos irmãos, papai. Irmãos que por muitas vezes clamaram por nós também. Nós queremos colocar e clamar pela vida da tia Kátia. Nós declaramos a tia Kátia curada, sarada, no nome de Jesus, papai. Nós declaramos sabedoria aos médicos, dê sabedoria aos médicos para intervirem da melhor maneira, porque o Senhor é o médico dos médicos, é o Senhor que dá inteligência aos médicos. Por isso, guia os passos dos teus filhos. Papai, no nome de Jesus, nós clamamos pela vida do Zé Ricardo. Nós clamamos, papai, para que o teu filho se reestabeleça. Nós declaramos o Zé Ricardo é curado, é sarado. Alcance a vida dele. Levante esse homem naquele leito, papai. E ajude o teu filho, Senhor, a ser bênção, a transmitir a sua alegria, papai, para todos aqueles que estão ao redor dele. Deus, no nome de Jesus, eu declaro a cura sobre a vida do José Maria. Eu não conheço o José Maria. Eu não sei do que ele precisa, não sei das suas necessidades. Mas eu confio em ti. Eu confio em ti. Nós colocamos a nossa confiança no Senhor e nós declaramos o José Maria curado, assim como o Edson, papai. O Edson é curado. Restabeleça a saúde do teu filho, restabeleça a saúde do seu filho no nome de Jesus. Papai, nós colocamos a nossa confiança no Senhor. O Senhor é o nosso rochedo, o Senhor é a nossa força. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós. Nós confiamos no Senhor, papai. É em ti que nós depositamos a nossa confiança. Tenha misericórdia de nós, no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Bom falar com o Senhor, né? Que o clamor dele, né? O nosso clamor possa ser incessante em todo o tempo. Os dias são maus e a gente tem que se posicionar, né? E orar, se colocar na brecha pela vida das pessoas, né? Pedir para que o Senhor seja com essas famílias, seja com essas casas, né? Nessas casas, presente nessas casas. E que você se levante como um atalaia do Senhor, como uma coluna de oração, né? Não só pela sua vida, mas guerreie a guerra dos outros. Porque os outros, na verdade, fazem parte da sua família. Somos todos irmãos em Cristo Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho, né, o primogênito, e somos irmãos. Então, o problema do outro precisa ser o seu também. Então, é um tempo da gente ter empatia, misericórdia, porque essa é a ponta do iceberg para a gente começar a ter a resposta das nossas orações. Orar como se fosse pra gente, né? Então, que você seja conduzido a entrar nesse lugar pela vida dos outros também, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Mais um dia na presença do Senhor. E amanhã, Salmo 58, tá bom? Aqueles que puderem, às 7h14, estaremos aqui com Jesus novamente para estudar Salmo 58 juntos, tá? Deus abençoe vocês grandemente. Tenha um dia cheio da presença do Senhor e cheio de oportunidades de exaltá-lo através do seu sorriso, através da sua alegria, através da sua mansidão, da sua forma de falar. Existem muitas formas de pregar o evangelho sem precisar falar de fato, né? Então coloque isso em prática no nome de Jesus. Deus te abençoe também. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.